É comum ao ser humano reclamar um pouco ou muito, mas a gente tem ouvido muito essa frase: Meu Deus, até quando tanta maldade na Terra? Nossa, parece que as portas do inferno foram abertas. Tanta gente ruim, tanta coisa bizarra acontecendo. E, de uma certa forma, é verdade isso, porque nós estamos realmente numa convulsão devido às mudanças que estão em curso, né? E a impressão é essa mesmo, que tudo que é de ruim está vindo à tona, de fato. Nós temos conversado sobre a questão dos 3 dias de escuridão, com a consequente migração dos espíritos trevosos da Terra para outros planetas, e isso se dará por determinação divina, tendo em vista a proximidade do final da transição planetária. Nós estamos no ápice, não é? Chegando no ápice. E, consequentemente, a chegada da era regenerativa da Terra. Mas como a gente tem conversado, nós temos que passar por alguns momentos um pouco mais desafiadores, não é? E isso tudo está ocorrendo justamente devido ao fato de que a presença desses seres inclinados ao mal prejudicam em demasia a nossa psicosfera, a qualidade da nossa psicosfera, dificultando e afetando o nosso lado emocional, psicológico, consequentemente o lado físico também que sofre com tudo isso, nos prejudicando também em relação ao nosso despertamento consciencial e espiritual. E o que tem ocorrido é que o governo oculto dos seres trevosos ele implanta na mente e, consequentemente, na alma do ser humano uma espécie de hipnose, uma escravidão. E eles têm utilizado muito da tecnologia, das redes sociais, eles vêm usando muito disso para essa finalidade tenebrosa que eles têm. Isso eles fazem induzindo o ser humano também aos vícios, através da gula, do álcool, do sexo, do jogo, toda espécie de vício, induzindo também ao uso exagerado da inteligência artificial, conduzindo o ser humano a uma certa dificuldade de interpretação de textos, de raciocínio, da pesquisa, do interesse na leitura, e eles vêm bombardeando a mente humana com metáforas negativas e maldosas, que são, infelizmente, com uma certa facilidade absorvidas. Então, eles têm feito esse trabalho tenebroso também através da implantação do medo na mente humana, ou seja, eles fazem um pacote de ações para dominar a humanidade, tentando impedir a regeneração. Essa é a principal finalidade. Prejudicar, né, de qualquer forma, mas tendendo para que a regeneração seja freada, como se isso fosse possível. O que eu quero dizer é o seguinte: muitos de nós já percebemos essa situação, mas isso também é confirmado através de especialistas na área do comportamento humano que vêm alegando que o lado direito do nosso cérebro ele está sendo prejudicado pela IA. Nessa questão do embotamento para interpretação de metáforas, interpretação de textos, para trabalhos intelectuais em geral. E o que acontece é que essa área cerebral sendo embotada, ela causa essa preguiça, essa languidez, essa lentidão mental que a gente vem presenciando. E muitas vezes ocorre até conosco também, nós sentimos isso. Parece que nós temos o freio de mão puxado para os trabalhos intelectuais, de leitura e etc. Então nós temos que combater isso já sabendo, né, do que está ocorrendo. Por isso que uma das finalidades da operação do despertamento, que vai ocorrer logo após o apagão, será justamente para aterrar essas energias chamadas viciantes, né, que resultam dessa hipnose coletiva, vamos dizer assim, e que hoje dominam grande parte da humanidade, essa que é a verdade. Então esse governo oculto, na verdade, ele é formado também por espíritos que já foram exilados de vários planetas, ou seja, podem ser lemurianos, atlantes e tantos outros que, na verdade, se alimentam de energias deletérias
e têm essa intenção de dominar o mundo. É isso que eles querem. E eles têm pessoas encarnadas aqui na Terra, obviamente, ligadas a eles, fazendo o serviço que eles determinam, e eles estão aí dirigindo esses trabalhos através dessas pessoas que fazem parte desse governo oculto, encarnados também. Ou seja, essas criaturas, elas vão ser capturadas, vão ser exiladas, como nós já falamos. Isso vai acontecer de novo porque eles são reincidentes, são resistentes no mal, né? Eles persistem na maldade. Quer dizer, o expurgo que eles sofreram não foi o suficiente, esse sofrimento não foi suficiente para que eles buscassem a melhora, não é? Serem pessoas voltadas para o bem. E não tem mais lugar para eles aqui na Terra também, porque ela já está encerrando o seu estágio de transição para a regeneração. Então Jesus assim determinou, amando de Deus, Pai, e vai ser assim. Nada detém, nada vai deter que o planeta caminhe para a regeneração. Agora, quanto a nós, nos cabe a cada um de nós decidir se nós vamos acompanhar esse progresso ou não. Porque nós já vimos que faz parte do progresso do mundo a regeneração geológica, né? A regeneração material da Terra e dos seres humanos também, moralmente, espiritualmente. E então nada, nem ninguém vai deter o progresso do planeta Terra, absolutamente ninguém. Quem tentar atrapalhar o processo com a sua má energia, com a maldade, a prática do mal, daqui para frente cada vez mais vai acabar por ser expurgado, inclusive nós. Se a gente resolver voltar e engrossar essas fileiras do mal, a gente também vai estar aí correndo esse risco grande de acontecer isso. Então depende de cada um de nós. E esses seres trevosos do governo oculto, que fazem parte desse grupo, tanto encarnados como os desencarnados, eles acham que mandam e desmandam, não é? Em tudo, no mundo, no universo. Só que quem manda é Deus. E ele faz o seu trabalho de construção no bem, o trabalho do progresso dos mundos e dos seres através da falange do bem que está a seu trabalho aqui na Terra. Porém, as pessoas que se deixam levar pelos trevosos se veem complicadas na sua evolução, né, na oportunidade de habitar a nova terra de regeneração, justamente devido a esse embotamento que se estende aí além do âmbito intelectual, né, até o âmbito físico, psíquico, emocional e espiritual também. Porque eles querem que a humanidade seja enfraquecida, se deixe levar, tendenciar para o mal, entrando na deles, né, no caso. Eles tentam colocar uns contra os outros, que é o que vem ocorrendo em grande parte da população, para através da violência, do desentendimento, do ódio, dos equívocos, dos pensamentos negativos e tudo mais de ruim, que eles possam induzir o ser humano a desenvolver pensamentos e atitudes consumistas, os vícios, como nós falamos, estados depressivos muitas vezes graves, com ideações suicidas, como vem ocorrendo muito. Também ao sentimento de solidão, de tristeza, até a prostituição, medos das mais diversas formas que o medo possa se manifestar. Facilidades que possam induzir a falta de ética, de moral, tudo isso eles implantam, tentam implantar na mente humana. Enfim, eles induzem ao fracasso, à destruição e finalmente e consequentemente à infelicidade. Que vejam, como pessoas infelizes vão poder habitar em um planeta que é o planeta de regeneração, onde a psicosfera é muito mais leve, muito mais feliz, onde o bem prepondera. Como? Então, daí que entra a questão. Nós precisamos estar vigilantes contra o assédio desses inimigos da luz, inimigos do bem, para não permitirmos que esses seres trevosos invadam a nossa mente. Ou seja, o nosso psiquismo, com essas investidas covardes deles, pérfidas. Então, nesse sentido, somente com pensamentos no bem, com atitudes éticas, que nós podemos melhor nos defender.
Então, a ética é o passaporte para a nova terra, para que tenhamos paz, consciência tranquila e, consequentemente, felicidade. Vocês podem perceber, quando nós estamos bem, felizes, com a consciência tranquila, em nosso pensamento não tem lugar para preocupações excessivas, para pensamentos negativos, sentimentos de raiva, nenhum sentimento ruim, na verdade. Tudo são flores, né? Quando nós estamos nessa condição tão boa da paz, na consciência tranquila. E isso se torna um círculo virtuoso, que é o contrário do círculo vicioso. Virtuoso por quê? Porque esse estado emocional, psicológico, espiritual positivo nos conduz à paz e à fraternidade, de modo que, para continuarmos bem, nós sempre iremos desejar mais e mais fazermos o bem, ou seja, sermos fraternos com a sensação, sentimento e pensamento de que se não está bem para o todo, também não está bem para nós. Entende? É um círculo virtuoso. Quanto mais você faz o bem, tem a consciência tranquila e fique em paz, mais você deseja isso e vai trabalhar por isso. Ou seja, a ética, a moral e a empatia falam mais alto em nós. Mesmo porque a fraternidade é um requisito também imprescindível para habitar o planeta regenerado. Então, para fazermos o bem e para irradiarmos coisas boas, precisamos estar bem conosco mesmo, com o mundo. Porque vejam bem, nem sempre as coisas vão acontecer da forma como nós planejamos. Isso é questão de maturidade emocional. Então nós não podemos ser rígidos. A rigidez, ela nos leva a um mal muito grande. Nós precisamos ser flexíveis. Nós precisamos ter outros planos, o plano A, o plano B, C e assim por diante. Eu sempre falo isso nas minhas publicações porque nós precisamos realmente nos abrir a mente para outras possibilidades, para não nos decepcionarmos, para não nos desenvolvermos conflitos, baixa autoestima e etc. E em segundo lugar, porque mesmo que a gente alcance tudo o que nós sonhamos, nós sempre vamos ter outros objetivos. Porque nós não vivemos sem objetivos, sem metas. A vida ela é dinâmica, o progresso é dinâmico, então nós estamos sempre caminhando. E nós também somos, não é, dinâmicos. Então nós sempre vamos objetivar alcançar alguma coisa. Essa é a nossa natureza evolutiva. Porque se você alcança hoje o que você planejou e você não tem, não objetiva mais nada, você fica, esse estado de falta de ação vai te levar a uma certa angústia, um estado meio depressivo. Então a chave da felicidade está aí, na ética, no comportamento ético, na união com todos, nos sentindo parte do todo. Não adianta nos sentirmos isolados, nós não podemos viver isolados. Nós só adquirimos a paz profunda, né? Um sentido de vida quando nos sentimos parte do todo, unidos com tudo e com todos. Porque é assim que nós somos, parte do todo. E sobre isso o Evangelho também fala claramente que aqui na Terra a felicidade relativa corresponde a um estado de alma pacificado. E uma questão muito importante é que, para termos essa alma pacificada, para agirmos dessa forma, somente conseguimos através da autocura. E quando eu digo autocura, não é a cura física é só a consequência. É a cura emocional, a cura psíquica, a cura espiritual. E só quem se autoconhece pode realmente se autocurar. E felicidade é isso mesmo, sabe? Se autoconhecer o suficiente para ter um endereço de meta para a existência, para ter objetivos definidos, nobres e neles calcar a caminhada, sem se deixar bater pelo desânimo, pela falta de sentido de vida, devido a poder alimentar sempre uma perspectiva de vida boa e nobre enquanto alma imortal. Quem vive como ser energético, luminoso, espiritual que é, ou seja, quem vive de acordo com a sua verdadeira natureza, encontrou a chave da autocura. Então, tenhamos uma certeza que se nós aproveitarmos toda oportunidade para fazer o bem, para perdoar os equívocos e a ignorância alheia, expandindo a consciência,
expandindo a paz, esperança e alegria por onde for, onde estiver, o quanto puder, e seja quem for, esse bem e essa paz vai retornar em forma de felicidade e de saúde plena. E com certeza, agindo assim, nós estaremos prontos para habitar a nova terra de regeneração. Esses seres do governo oculto justamente estão nessa situação lastimável e lamentável porque eles não aceitaram o bem na sua vida. Eles não se importam com as pessoas. O egoísmo, o personalismo e a maldade neles, ela é imensa. É a única coisa que os alimenta. Jesus disse há muito tempo atrás que o mal estava implantado na terra e que o bem ainda estava por ser feito, por ser implantado, né? Mas já passou muito tempo disso. Nós estamos realmente chegando no ápice da transição planetária. E hoje o bem já está implantado na Terra, segundo informação da espiritualidade maior, dos mentores. E eles nos dizem que nós somos 78% entre despertos e pessoas com grandes possibilidades de despertamento. Pessoas que, mesmo ainda vivendo a sua rotina do dia a dia, não são voltadas para o mal. Porque essas pessoas não se comprazem no mal, mesmo ainda não tendo alcançado o despertamento consciencial pleno. Olhem que maravilha isso. Isso é uma ótima notícia, né, que a espiritualidade nos traz. Então nós precisamos dar uma guinada, pessoal, e isso só pode ser feito através da ética. E esse apagão, na verdade, ele é um teste, né, como já teve na Europa recentemente, nós comentamos sobre isso também, onde já foram recolhidos, né, capturados e encaminhados milhares de espíritos trevosos. E o ideal dos trevosos, que estão ainda soltos, vamos dizer assim, é trazer o caos. Eles contam com o desequilíbrio da humanidade através principalmente do medo. Porque em poucas horas de apagão, por exemplo, um país ele entra no caos. As pessoas se apavoram. E agora a nossa preocupação deve ser o cuidado com o que nós plantamos. Nós não devemos entrar nessa onda de medo, porque o governo oculto, ele quer isso mesmo, ele mexe nos medos primordiais, os medos mais básicos do ser humano. E o pior de tudo, sem que percebamos isso, né? E eles também tentam induzir as pessoas ao preconceito, como eu estou falando, a divisão, a separação, porque divididos nós realmente enfraquecemos. Então, pessoal, a recomendação é que nós sejamos éticos em todos os sentidos, porque a ética não permite que nos deixemos envolver pelo medo, por sentimentos negativos, por disputas ideológicas. Não que a gente não tenha a nossa maneira de ver o mundo, nossas ideologias, não é isso. Nós não deixamos nos elevar pela raiva, pelo egoísmo, pela disputa inútil. Então, quem é ético tem paz, tem consciência tranquila, não precisa ficar provando nada para ninguém. A própria vida, a própria atitude no bem já mostra tudo. Então, nós devemos nos unir, trabalhar pelo todo, porque é isso que desmonta o governo oculto, é isso que desmonta as falanges trevosas. E a ideia do governo oculto é o poder, é o dinheiro na mão de poucos e a miséria para muitos, para a grande massa de seres permanecerem na pobreza e na carência. Essa é a intenção deles e é nisso que eles vêm trabalhando há muito tempo, né? Então vamos combater isso nos unindo, vamos trabalhar uns pelos outros, pelo bem de todos. Vamos fazer o contrário do que esses trevosos desejam. Vamos colaborar aí para a psicosfera da Terra dia a dia ir ficando mais leve, melhor. É o que eu sempre falo, vamos fazendo as bolhas do bem na nova Terra, onde nós estamos hoje. Aí você pode perguntar assim, mas quem são os asseclas do governo oculto que estão encarnados na Terra? Porque nós sabemos que eles estão. Os primeiros são os ricos e poderosos do planeta. Os segundos são os bancos e as indústrias farmacêuticas. E os terceiros são os governos de alguns países. É isso que os mentores falam.
E eles tensionam criar o caos e depois vir com uma ideia incrível, maravilhosa e assim dominar a humanidade. Sabe aquela coisa de no meio de 100 verdades, a pessoa implantar uma mentira para confundir? Aí você vai assimilando, nossa, essa pessoa realmente fala a verdade, né? Essa criatura realmente é de luz, é do bem. Só que ali no meio, depois de muitas verdades colocadas justamente para ludibriar, ali está o ponto X da coisa maléfica. Gente, a inteligência do mal não brinca em serviço, não. Por isso que chama inteligência do mal. Eles são muito inteligentes. Por isso que Jesus nos recomendou e nos recomenda: orai e vigiai. E a espiritualidade nos diz que eles manipulam inclusive as frequências cerebrais humanas para poderem causar depressão, ideações suicidas, emoções negativas em nós. É preciso ter muito cuidado. É o momento de nós triplicarmos o cuidado. Quem já tem, quem já cuida disso, não é? Agora, é bom também a gente saber que nós não estamos assim, como diz o outro, a Deus dará. Porque essas manipulações deles esbarram numa coisa muito importante, que é a nossa história de vida, nossos karmas, não é? Nosso projeto reencarnatório. E com certeza nós não iremos passar por aquilo que não temos que passar, bastando para isso que nós não tenhamos atitudes que possam gerar mais expiações. Porque no mundo de regeneração não haverá mais expiações, apenas algumas provas mais leves. É o chamado mundo de regeneração e provas, não é? Então, o medo é uma ilusão gerada pelo mal, pela elite trevosa. Quem tem Deus acima de tudo e Jesus como governador do planeta Terra não tem o que temer, mesmo porque nós somos imortais. E a energia do medo só alimenta, né, os intentos da elite trevosa, porque eles usam a energia do medo para agir contra nós mesmos. Mas vamos ficar atentos, vamos orando, vigiando, mas esperançosos. Vamos redobrar nossa fé, não nos permitindo sentir o medo paralisador e nem o egoísmo destruidor. Não permitamos que tomem conta de nós. Vamos resistir e vamos ser éticos e empáticos, acima de tudo, né, em relação à dor alheia. Vamos realmente trabalhar pelo todo, agir como parte do todo. E Jesus, ele está no leme, ele não nos abandona nem nos abandonará jamais. Não precisamos temer. Então, ter medo é desperdício de tempo e de energia. O tempo do mal e do governo oculto na terra está chegando ao fim. Jesus realmente decidiu antecipar, acelerar a regeneração, colocando fim nessa elite trevosa definitivamente. Então, muita luz está sendo enviada à Terra para nos ajudar, bastando que nos mantenhamos alertas, vigilantes, redobremos, não é, a nossa vigilância, porque o poder está em cada um de nós. Nós somos donos, né, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e não há quem possa vencer quem pensa no bem, quem trabalha pelo bem, age e sente o bem dentro de si. Por isso, vamos procurar ser cada vez mais éticos, solidários, empáticos, como eu estou falando. Isso em nós deve ser maior do que qualquer ideologia partidária. É momento de união e não de divisão, de união pelo bem de todos, pelo bem do todo e de ninguém largar a mão de ninguém, tá bom? E o bem e a luz com certeza vencerão. Já venceram, nós já estamos muito próximos. É o que os mentores falam, o que a espiritualidade maior fala é isso, né? Estamos muito, mas muito próximos do final do mal na Terra, da direção do mal na Terra, não é? Então, precisamos ter ânimo e alegria. Vamos aí reacendendo essa esperança dentro de nós e vamos fazer o que nos cabe como parte desse todo, dessa Terra maravilhosa que está para, vamos dizer, galgar um patamar elevado, né, na escala dos mundos, saindo definitivamente da condição de expiação e provas para a condição de regeneração. Tá bom, pessoal?
Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Deixem aí seu joinha, compartilhem esse vídeo para que o YouTube entenda que tem importância esse conteúdo e para que chegue ao maior número de pessoas possível, tá bom? Fiquem bem, até mais, pessoal.